Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 13 de julho de 2010, terça-feira. O verbete é o 1627. 4 páginas, 43 logias e 10 máximos. Tema: relação consim com siex. Especialidade: conviviologia. Definição: a relação consim com siex é o contato vivencial ou parasocial, o cultivo do trato de cortesia, amizade e intercompreensão da consciência humana com alguma consciex, capaz de melhorar, reciclar ou aperfeiçoar os micro-universos conscienciais pessoais ou as vidas de ambas as personalidades. Quer dizer, o problema é entre a pessoa humana ou consciência intrafísica e a consciência extrafísica, ou a pessoa que dessomou. Agora, a afinidade pensênica regendo os contatos interdimensionais, a atração omnidimensional entre holopensênios afins, o modo de convivência intrafísica sinalizando a paraconvivialidade, a sustentabilidade das amizades sinalizando a extensão das para-amizades, o reconhecimento dos amparadores intrafísicos sinalizando o abertismo à amparabilidade extrafísica, as relações interconscienciais construídas multidimensionalmente ou multiexistencialmente, a minimização do restringimento intrafísico através do paraconvívio. Agora, na argumentologia tem a caracterologia com 4 categorias básicas das relações entre consciência e consciex, sempre permeadas pela aprendizagem evolutiva mútua. A remissiologia, dentre os 15 verbetes indicados, nós destacamos: acerto grupo kármico, afinidade cognitiva, amizade interativa, autodiscernimento afetivo e para-amizade. Frase enfática: os relacionamentos entre consciência e consciex tendem a se estreitarem cada vez mais em nível sadio e produtivo, na razão direta da autoconsciência evolutiva das consciências. Como convive você com as consciências? O saldo da convivência é assistencial e homeostático ou assediador e patológico? Nós queremos dizer que esse verbete é o 1627. Nós temos ainda já prontos mais 138 verbetes, dá um total de 1755. O total de páginas da enciclopédia atualmente nos originais passa de 7.000, ou seja, no dia de hoje é 7.003 páginas. Estou falando que eu fiz o levantamento agora de manhã, com frio e tudo. Agora a pergunta: em Estrangeirismologia, página 11, poderia nos explicar como funciona o link com a paraprocedência pessoal através da consciência amiga? Como otimizar esse contato positivo para ambas as partes? Do jeito que nós temos hoje com as técnicas da conscienciologia, a situação melhor que existe para esse link é o praticante ou a praticante da TENEPS diária, ela entrar em contato com o amparador. O amparador da TENEPS vai fazer a abertura dessa pessoa com as dimensões extrafísicas. Isso aí pode mudar tudo. De modo que esse é o melhor atualmente, mais prático, mais objetivo e mais fácil para esse contato. E em Fatologia, página 11, segunda linha, a sustentabilidade das amizades, sinalizando a extensão das para-amizades. Poderia exemplificar? O processo é o seguinte: se você começa a manter mais amizade, cultivar amizade com pessoas que têm parapsiquismo, a tendência sua é ampliar o processo parapsíquico e as amizades extrafísicas. Agora veja,
Eu estou falando de gente que seja parapsíquico, não fanático. Não é o processo religioso, mas uma pessoa que domine o processo da energia consciencial, que domine alguns já dos parafenômenos mais importantes. Então, com isso, a pessoa vai entrar dentro de um círculo de relações multidimensionais. Segundo a conscienciologia, em que patamar está a evolução de Jesus Cristo? Ele é um evoluciólogo, já é serenão? Queria que o senhor esclarecesse e falasse um pouco desse ser. Não, o que nós falamos aqui, que a gente tem, assim, consciência da situação, e muitos projetores conscientes sabem disso, é que o J. Cristo, ele não é serenão. Ele está caminhando para essas coisas. Agora, o que se passa? Ele, depois daquela vida de homem, ele teve uma vida de mulher. E ainda foi judeu. Do mesmo jeito, devido ao processo, que ele não conseguiu sair do embaraço do processo da etnia. Agora, depois disso, a gente não sabe como é que ele está hoje, a situação toda. Agora, veja, de lá para cá também tem muita coisa que aconteceu, mas o tempo não é tão grande, são só 20 séculos, isso é pouco. Outra pergunta, no meu caso, eu trabalho fora do Brasil, na Líbia. Não posso, no momento, iniciar a TENEPS, pois moro em uma república. Na Líbia, o trabalho em horário irregular e devido às condições peculiares dos locais. A ideia é poder iniciar a prática da TENEPS assim que retornar ao Brasil no futuro próximo, que pode levar talvez a mais um ano. Por outro lado, sempre que venho ao Brasil de 2 em 2 meses, visito o IPC em São Paulo. Como posso manter-me o holopensene do IPC e das ideias da conscienciologia de forma a ir preparando o ambiente para poder iniciar a prática da TENEPS no futuro próximo? Como ir mantendo esse contato com o amparador até chegar o momento oportuno para a prática da TENEPS? O que pode ser feito e melhorado a esse respeito? Tem alguma ideia nova? O problema é o seguinte, seria bom você seguir, para começar, além do, vamos dizer, o manual que nós já publicamos, nós já demos alguns cursos sobre isso. Esses cursos hoje têm dividido, não é isso? Eu vou dar mais um agora, sexta-feira, agora próximo, daqui 3 dias. Vou dar mais um que mexe também com o processo da TENEPS, cada dispersidade e as coisas da TENEPS. De modo que você pode seguir isso através dos DVDs. Quando você aparecer por aí, pega os DVDs que você pode olhar. O mais, qualquer coisa, nós estamos aqui na tertúlia diária. A gente pode testar as armas através da distância do online, não é isso? Os assediadores podem fazer assistência para se passar por consciências positivas? Não, não tem jeito. Uma pessoa que entende o assunto, não dá para assediador tapear a gente, por causa do processo da energia. Como a consciência projetada pode identificar uma relação extrafísica positiva com uma consciência? Exteriorizando energia. Você exterioriza o máximo de energia que você é capaz em cima da consciência que aparecer. E ela vai mostrar a realidade dela. Se for um Exu, ele vai se transfigurar ou cair fora na hora. Sou solteiro e com o objetivo de conhecer pessoas e intenções sinceras, procuro sair à noite em lugares que julgo apropriados e também faço aulas de dança. Sei que essa condição não permite que a execução de uma TENEPS com 100% de força, mas mesmo assim gostaria de iniciá-la. Pergunto se essas circunstâncias seriam proibitivas no início da TENEPS. Primeira coisa, não tem nada proibitivo para fazer a TENEPS, porque a pessoa faz do jeito que ela quiser. Ela quebra a cara, ela volta atrás. Haveria algum perigo ou isso apenas limitaria a minha atuação assistencial? O que devo observar? Não, o melhor é você assentar primeiro a sua vida para depois começar, porque a TENEPS não é uma brincadeirinha aí para mais um curso ou mais um período, é para o resto da vida. Pensa nisso. Esse resto da vida é o lifetime. É muito sério. Então, assenta primeiro sua vida, é o melhor que a gente sempre recomenda. Outra, como ocorre o processo da atração omnidimensional entre holopensenos afins, que é a penúltima e última linha da pensenologia? O problema todo se dá mais na base da emoção, em primeiro lugar, e da energia, em segundo lugar. A energia consciencial. Então, essa atração se dá por isso.
É lógico que essa atração mostra a tendência que a pessoa tem, a vocação que ela tem, o estilo dela, o que ela pretende, o favoritismo, as coisas que ela gosta mais pessoalmente. Isso aí, através da emoção, atinge as outras consciências e a energia funciona nisso. Você tem que lembrar que todo pensene termina com N. N quer ser energia consciencial. A influência é sempre mais intensa dos holopensene extrafísicos em relação aos intrafísicos. Como bloquear a pressão dos holopensene extrafísicos patológicos aqui na intrafisicalidade? Não, isso aí varia. Uma pessoa, por exemplo, que seja forte em matéria de energia, ela pode agir mais sobre a multidimensionalidade do que a multidimensionalidade sobre ela. Isso varia. Mas a tendência maior devido à ignorância, o apedeutismo, o analfabetismo em matéria de parapsiquismo e energia, às vezes é a baratosfera dominar a outra pessoa. Em uma das terturas passadas, você comentou sobre alguns dos seus investimentos pessoais feitos no passado. Você ministra algum curso relacionado ou relacionando investimento em conscienciologia? Aconselharia algum livro ou curso à distância? Que Deus, nossa amiga, não está aí hoje? Tem um clube de investimento aqui, seria bom ele entrar em contato. Você tem o endereço do clube aí? É o Jarbas. Seria bom você entrar em contato com o Jarbas, que aqui tem o clube de investimento. Eles podem orientar você e atualizar tudo. Se tiver dificuldade depois, você telefona para a recepção do CIAEC e pergunta sobre o clube do investimento. Agora, ó, o nome do professor é Jarbas Durso, tá certo? É só você lembrar de Urso que você vai lembrar do Jarbas, né? Ele é do Urso. Mas ele não é amigo Urso, não, ele é fora de série, ele entende o processo aí com a turma. E eles estão fazendo, tem muito resultado, a aplicação dele, os investimentos são muito bem feitos atualmente. Outra aqui. Por 6 meses trabalhei em uma fábrica na qual não me sobrava tempo para fazer mais nada da vida. Sexta-feira fui desligada. Meu contrato era por tempo determinado, 6 meses. Hoje o ex-chefe me ligou perguntando se tinha interesse em voltar a trabalhar lá. A TENEP está nas minhas prioridades, é a minha meta. Desejo iniciá-la o mais breve possível. Por isso estou desde já me organizando e preparando em prol desta decisão. Eu não desejo voltar, porém, receio não estar tomando a melhor decisão, afinal, possuo somente essa experiência na área organizacional e é pequena para o mercado. Eu sei que TENEP sem trabalho não combina. O senhor poderia me ajudar a refletir para tomar a melhor decisão? Nessa altura dos acontecimentos, eu recomendaria, se fosse o meu caso, voltar para a fábrica e trabalhar, para você sustentar a sua sobrevivência, seu pé de meia, e a hora que você começar com o processo da TENEP, você já equalizar tudo. Agora uma coisa, espere mais uma temporada até você pegar um novo emprego, ver se esse emprego agora vai ser mais definitivo, que não é uma coisa temporária, efêmera. Isso também é importante. Vale a pena pensar. Aqui nós temos aí que me deram o processo da internet. Procuradoria tenta barrar ao menos 137 candidaturas. Vamos torcer para esse povo conseguir barrar essas candidaturas. Tanta gente no Brasil, nós já estamos com 190 milhões de pessoas, e eles ficam escolhendo gente que tem BO. Quer dizer, está danado, né? Isso é péssimo. Agora, outra coisa. Tem o nosso amigo que está sempre aqui me recomendando as coisas, eu agradeço muito ele, que ele é muito atencioso, vê as coisas todas para mim, tem me ajudado muito em matéria de política e em matéria de outras coisas. Agora, aqui no caso não é só política. Ele está falando assim, esse negócio de eu falar sobre o goleiro Bruno, se eu não estaria aumentando as tendências para o crime, estimulando o preconceito contra ex-criminosos. A primeira coisa é o seguinte, meu companheiro, você está por fora, totalmente. Seria bom você ler um livro meu que chama Homo Sapiens Reurbanizados. E tem outro que chama Homo Sapiens Pacíficos. Agora, você precisa entender o que é com os réus e como a gente precisa falar disso. Esse aqui é o mesmo que defende o Lula e acha que aqui nós só falamos contra o governo do Lula. Mas veja, nós aqui falamos do governo. Outra coisa, o Brasil não tem oposição, ele quer que eu fale da oposição.
Quem é que é a oposição? É o grilo que está fazendo barulho lá fora? É esse? É o grilo? É? De modo, companheiro, que o caso é esse. Eu te agradeço muito, você é ótimo. Agora, só para clarear um pouquinho mais esse assunto dos criminosos, eu vou ler aqui um pedacinho só para você. Pega na banca a revista Época e abre na página 88 dessa semana. Está nas bancas, revista Época. Está lá, entrevista, Edson Moreira. Agora veja qual é o perfil. Pois é, olha o perfil, página 88. Olha o perfil. O perfil do Bruno é de um criminoso. Nós temos que estudar os perfis dos criminosos. Eu vivo falando aqui Law and Order, CSI, aqueles negócios todos que nós falamos, Minds. Pois é, não é esse aqui ó. Eu tenho aqui. Eu tirei o que prestava aqui só para mostrar para ele, que eu estava com os dados lá comigo. Então, veja, é bom você ver o perfil do Bruno. O delegado titular do Departamento de Investigações da Polícia Civil de Minas Gerais diz que, por vingança, o goleiro planejou a morte de Elza Samúdio. E aqui tem Edson Moreira respondendo todas as perguntas dele. De modo que é bom você esperar e ver essas coisas todas, como é que são. Nós temos que mostrar, ninguém aqui está contra criminoso, nem nada não. Nós estamos contra a delinquência. O processo todo é esse, acabar com a ilicitude, a criminalidade. Para isso, a gente tem que falar nisso. Nós vivemos falando aqui em Cosmoética, queremos acertar. Se nós não estudarmos criminologia, onde é que nós vamos parar? Outra coisa, eu fiz medicina legal, andei estudando isso com profundidade. Eu já abri muito cadáver, eu sei como é que é essas coisas todas. Já vi também esse processo de crime do interior, tudo quanto é lado. Já tentaram me matar. Lá, quando eu era, veja, médico que tinha uma clínica gratuita. 3 pessoas tentaram me matar. E umas para me aliviar. Ainda tinha isso. Não, ele trabalha demais, a gente tem que aliviar a vida dele. Quer dizer, gente totalmente doida. Agora, a outra, que foi o mais difícil, porque o negócio estava sério, era só eu, a filha, o pai, e aí chegou a mãe com o revólver municiado. Aí foi preciso eu julgar a energia, né? Ela falou assim, não, me dá esse revólver aqui. Do jeito que eles fazem lá no Law and Order. Aquilo tudo eu já passei. Outra coisa, nunca fui delegado, tem nada a ver com isso. Mas no interior tinha de tudo, né? E a menina é o seguinte, o processo é que eu estava examinando a menina para fazer uma assistência, eu já expliquei isso aqui. E para ver se a menina estava grávida. Agora, a gestação era do pai. A mãe estava danada da vida, com o pai, que era o marido dela, e com a filha, que tinha ido para a cama com o pai. Agora, o negócio não foi consensual, não. Quer dizer, o pai forçou a barra. Foi mesmo pedofilia brava. E a menina estuprou a filha. E ela ficou grávida. E eu constatei o negócio da gravidez lá. Então ela veio para matar os dois, mas me encontrou e falou assim, agora vocês 3 morrem. Eu tenho bala aqui para isso. Agora veja, a hora que eu saí lá, o enfermeiro, meu enfermeiro estava tremendo. Eu falei assim, Ica, vai lá e toma um remédio, não fica assim não. Porque ele sabia o que está acontecendo, porque a mulher chegou na frente daquela multidão que estava lá fora com o revólver na mão, me dá passagem aí, todo mundo afastou e ela foi lá dentro. Agora veja, tudo isso eu já vi. Agora nós vamos ficar quietos com isso, não vamos falar mais nada sobre criminosos. Agora, eu sou 100% favorável que se atenda o criminoso, mas a gente tem que examinar bem a ficha, a vida da pessoa, como é que é. Agora, é bom ver isso aqui, ó, o perfil do Bruno é de um criminoso. Agora, outra coisa, o Bruno está sendo muito querido, mesmo depois dos processos do crime. Pelo seguinte, a turma da penitenciária está doida para participar como goleiro do time de futebol. Ele veio reforçar. Agora, o negócio era arranjar agora outros que fizeram besteira nas outras posições. Você está entendendo? Vamos ver. Talvez o que eles vão querer mais é arranjar um que seja bom para tiro a gol. Não é isso? Agora aqui, ó. Presos esperam que goleiro Bruno reforce time de futebol em presídio. Presença do jogador na penitenciária Nelson Hungria foi o assunto do dia. Familiares de presos queriam autógrafo, mas ele segue em isolamento.
Eles estão querendo autógrafo dele. Depois falaram aqui, alguns revelaram que estão ansiosos para poder escalar o jogador em seu time de futebol nas partidas realizadas todo sábado e domingo, depois das 18 horas. Bruno ainda é considerado ídolo no futebol. Meu filho falou que ele vai ser bem recebido quando puder ir ao convívio com os demais presos. Os presos estão no forró só por causa do Bruno. Até parece piada, mas acho que vai ter briga para saber em qual time de futebol ele vai querer jogar lá dentro. Agora, depois, tem muitas mulheres de namorada de preso até pareciam ter caprichado mais no visual para a visita desse sábado. Olha, as meninas estão todas agitadas para tentar conseguir falar com o Bruno, apenas vê-lo ou conseguir algum autógrafo. Quer dizer, o cartaz dele está enorme lá dentro. Agora, nós aqui estamos falando, né, das coisas pró e contra, mas nós temos que estudar isso aí. Está fervendo no Brasil o negócio, é um escândalo que está aí, o que a gente vai fazer? Outra coisa, um monte de coisa que eu recebo aqui. E outra coisa também, essa moça nasceu em Foz, ela é iguaçuense. Eu vou falar? Vou deixar de falar? Como é que é isso? O pai dela mora aí, parece que ele deu uma entrevista na televisão, uma coisa séria lá. E outra coisa, também tem BO, né? A família dele também tem coisa. Agora, gente, eu estava falando sobre as árvores mais antigas, aquele negócio aqui que uma pessoa perguntou sobre árvore. Então eu queria dizer uma coisa que está na internet, que é o seguinte: a árvore mais antiga do mundo, ela está na Suécia. Ela tem 9.550 anos. Tá certo? O pinheiro é da espécie Picea avis. Picea avis. O homem que estudou mais isso é o Leif Krumman. E está aqui todos os detalhes do negócio. Agora, eles usaram o carbono 14 para examinar. Os pequenos galhos foi determinado no laboratório de Miami, nos Estados Unidos. 9.550 anos. É a arma. Lembra que eu falei que aquele negócio de sequoia já era, que tinha coisa muito mais avançada? Aqui, ó, tem a prova agora, está na internet. É só procurar na internet que a pessoa vê, a árvore mais antiga. Agora, gente, eu queria falar para vocês isso aqui. A nossa amiga, sabe, a Rosália, vocês lembram da Rosália, que é especialista em incêndio e segurança? Ela esteve lá no fim do mundo, no Canadá, e lá então ela comprou esse livro e mandou para mim. É um livro que eu vi que tinha saído mesmo, mas eu não conhecia. Mas que é interessante chama Chasing the Flame. Quer dizer, procurando a chama, a flama, etc. Tal. Sérgio Vieira de Mello e A Luta para Salvar o Mundo. Samantha Power, ela é a ganhadora do prêmio Pulitzer, aquele que é o maior que tem nos States. Olha o livro é bacanérrimo, saiu agora, e outra coisa, tudo sobre Sérgio Vieira de Mello. E outra coisa, saiu aí um livro, mas é de uma brasileira. Esse aqui também saiu. Agora, esse aqui é o original dela lá, que tem todas as fotos, uma porção de coisa da vida do Sérgio Vieira de Mello. Como esse cara aí precisa a gente honrá-lo no Brasil, porque esse sujeito ajudou muitas pessoas. Aqui, está mostrando os detalhes de tudo. Quem não conhece isso aqui, seria bom. Outra coisa, essa turma que está estudando biografia, devia estudar esse aqui. Tá certo? Você acha que não já tem português? Então tá. Então tá na hora. Tem? Se olhar, é a Samantha Power, que é o nome dela. Se tem, aí depois saiu esse. Agora esse aí vale a pena pelos detalhes, ele é fora de série. Agora outra coisa que eu queria falar para vocês. Vocês conhecem essa revista Em Voga? É o 2º ano no Brasil. Eu vou dar uma entrevista que a turma da revista está aí, o chefão dela. Ele está aqui hoje, a hora que acabar a tertúlia, eu vou atendê-lo lá embaixo, no Holocico. Eu vou dar uma entrevista que ele trouxe. Agora, a revista Em Voga, eu já vi que a Graça vai gostar demais. Ela é finíssima em matéria de processo de moda e coisa para mulher. O negócio é impressionante e muito bem feito. Eu falei aqui com eles. As fotos são perfeitas. A revista é impressionante. Se alguém quiser ver, entende agora? Depois você me dá que eu vou descer com a revista lá, sabe? A gente vê como é que é isso.
Com calma. Agora, sobre a relação com o sim com si ex, como é que nós ficamos? Aqui a relação é com sim com si. Pode Professor, falar. na página 12, sinergismologia. O senhor poderia falar sobre os dois sinergismos, força presencial, autodiscernimento cosmoético e também o sinergismo das ECs entrosadas, por favor. Página 12. Não, eu estou querendo ver o que é que ela falou aí. O que é sinergismo qual? Sinergismologia, página 12, segunda sinergia, linha. Força presencial, autodiscernimento cosmoético. Esse aqui. Isso. O caso todo é o seguinte. A força presencial da pessoa pode ser positiva ou pode ser negativa. O que nós falamos, o que a gente exalta, que a gente estuda mais, é lógico que tem que ser a força presencial cosmoética, a positiva. Então, veja, quando a pessoa é cosmoética e tem força presencial, aquilo aumenta o autodiscernimento da cosmoética da pessoa, a distinção das coisas, devido ao processo da atuação natural, espontânea das energias conscienciais. Porque a força presencial, ela se manifesta mais pelo semblante, a fisionomia, o visual da pessoa. Mas isso demonstra o processo da energia. Na hora que demonstra a energia, se a pessoa é já com a força presencial positiva, o caminho dela é de mostrar discernimento cosmoético. Então uma coisa puxa a outra, potencializa, aumenta, enriquece. Você entende? Entendo. Agora qual que é o outro? Logo abaixo, o sinergismo das ECs entrosadas. O sinergismo... Terceira linha. Das energias conscienciais entrosadas. O caso é o seguinte, as energias, se você tem afinidade com outra pessoa ou com uma consciência, essas energias são potencializadas, quer dizer, elas são ampliadas, enriquecidas. Porque junta uma energia positiva com outra, você não tem duas energias, você tem 3 fontes de energia simultânea. Aquilo amplia, você entende? Potencializa, enriquece. Sinergia é justamente isso. É um aumento maior. Não é 1 mais 1 igual a 2, é 1 mais 1 igual a 2,5 ou 3. Entendeu? Entendi. Também. Obrigada. O paradoxo, o segundo paradoxo, na página 12. O paradoxo do relacionamento com sim, com si ex, poder ser mais próximo se comparado a qualquer relacionamento intrafísico. O problema todo é o seguinte, com sim, com si ex, se ele, por exemplo, você tem contato com uma consciência, que é um tipo amparador, que tem mais lucidez, e toda a consciência, nesse caso, está se manifestando diretamente através do psicossoma, isso é superior à manifestação sua, que se faz diretamente só pelo soma. Com isso, então, o que se passa? É muito melhor você ter um contato com uma consciência do que com a consim. Se o processo é esse. É isso que nós queremos falar. Agora, isso é paradoxal. Eu quero dizer para vocês que está faltando um ponto e vírgula aqui em intrafísico, e também o convívio, na efeitologia também tem um V. Está errado. Tem 2 pontos aqui que nós já marcamos. Intrafísico tem um a mais, mas essa comparação com qualquer relacionamento intrafísico, esse paradoxo, amizade e debate, né? Eu queria que se aprofundasse essa parte aqui. Pois esse é o último paradoxo que a gente deu aí. Amizade e debate. A melhor amizade que tem é aquela que cria debate entre os amigos. Entende? Que mostra que está havendo alguma coisa nova. Está crescendo. Ela não é de pasmaceira, não é auto-mimese. Está havendo evolução. Então isso é muito importante. A amizade que cria o debate. Agora, essa amizade e debate, eu gostaria de saber na relação com sim, com si, quer dizer, por exemplo, você com o amparador... Sei, não, mas aqui o problema que nós estamos falando, esse aí aqui é o outro paradoxo, não tem nada intrafísico. a ver com aquele anterior. Aqui... Aí por isso que estou falando, está faltando um ponto e vírgula aí. porque eu emendei tudo aqui, por isso.
Mas é mais nessa... Ele começa onde esse? Por isso que é... Olha aqui, ó. Existe aí o paradoxo, que é o seguinte. Paradoxo do relacionamento com sim, com si, poder ser mais próximo se comparado a qualquer relacionamento intrafísico. Pronto. Agora, o outro paradoxo. O paradoxo, amizade e debate, é separado. Assim, é mais esse paradoxo, amizade e debate, na relação com sim, com sexo, como é que ele funciona? É mais a dúvida. Aí é aquele meu negócio de ter como amigo meu maior amigo é o transventor, que é um evoluciólogo. Eu acho que é o melhor negócio que você pode fazer em matéria de amizade, é ter amizade com o evoluciólogo, ser um grupo evolutivo. Eu já escrevi no verbete, já tem isso, já há muito tempo eu escrevi, há muito tempo. Então, Lá pelo verbete 300, já havia. Como que funciona esse debate, por exemplo, você com o evoluciólogo? O debate. Agora, o debate, por exemplo, sempre tem, porque até com o amparador, um evoluciólogo, você não pode aceitar tudo que ele fala, você tem que entender o que ele fala. De vez em quando a gente tem que perguntar, pelo menos, para compreender melhor o que está vendo, porque às vezes você não sabe. É do nível que vem das ideias dessa turma, né? Porque extrafisicamente eles têm uma visão maior do que a da gente, a cosmovisão é mais ampla, nós temos que saber, né, o que se passa. É uma saída. Mas há casos assim, debate de, vamos dizer, alguma divergência. Debate, outra coisa. Não, divergência... E o processo da admiração e discordância? É justamente o debate. Então, essa divergência de ideias... Aqui, você nunca vai encontrar dois amigos ou duas amigas, ou um amigo e uma amiga que pensam igual. Nem gêmeos não pensam igual. Nem gêmeos siameses. Eu concordo. Eles não pensam iguais. Mas esse debate, você com o evoluciólogo, é mais dele para você ou de você para ele? Aí depende da necessidade. Quem é que está ganhando mais? Quem é que precisa mais da amizade? Entende? Por exemplo, na minha amizade com vocês viram que ele está aí hoje, né? O meu amigo, né? Então veja, o doutor Freitas está aí. Por exemplo, no meu contato com o doutor Freitas, eu ganho mais do que ele comigo. Tá? Porque ele é especialista em certas áreas que eu não sou. Ele é doutor no assunto, eu sou rápido. Então veja, só eu que ganho da amizade com ele lá. Agora, veja, tudo baseado em fatos, ninguém pode falar nada. Porque eu tenho... Baseado em fatos. A força do argumento é baseada nos fatos. Contra fato, nós não vamos brigar. Eu tenho ideia, mas coloco como pergunta que quem é mais evoluído vai discordar mais do menos evoluído. Mas agora o problema todo é o seguinte, é preciso haver discordância entre os amigos. Senão, alguém está dominando o outro. É igualzinho a dupla. Isso não dá certo. Um casal, os duplistas, que não tem querela, tem alguma coisa errada. Alguém está dominando alguém. Tem alguém ali reprimido e tem um repressor. Quer dizer, alguma coisa está errada. Então é necessário haver debate, refutação. Tem que ter as pequenas querelas naturais da própria vida. E outra coisa, para isso é que tem admiração, discordância. Essa conduta que nós mostramos dentro da Conscienciologia, ela é super inteligente. Não adianta reclamar disso. Até hoje ninguém nunca apareceu alguém para refutar nada desses princípios aí nossos. A discordância de base eu concordo 100% também. Exato. Agora veja, você, meu amigo, muitos anos, quantas querelas nós já tivemos agora juntos? Mais... Quantas? Ele nem sabe quantas. Mais de você para mim, porque eu não, mas de vez em quando tem certas situações, né? Em termos de ideia... Às vezes, por exemplo, a briga é apenas ficar de soliminho, né? Mamma mia e outras coisas, mas não é, sempre tem. Os princípios da convivialidade da paradiplomacia, a penúltima. Assim, o princípio da convivialidade da paradiplomacia. O problema é o seguinte, a paradiplomacia, você tem que ter princípios de convivência, tá certo? Mas que é que fica isso aí? Então, é um nível mais avançado. Por exemplo, o Vieira de Mello era da diplomacia. Nós aqui estamos falando da paradiplomacia,
É um negócio mais avançado ainda. Isso se... Vieira de Mello, ele era baseado na diplomacia e no direito. Nós aqui somos baseados na paradiplomacia e no paradireito. Ou seja, que isso acontece a partir da comunicação mais estreita com o evoluciólogo da pessoa? Até a essa certo altura, ponto, se você puder, né? Agora, às vezes a gente pode... Você com essa sua camisa aí que eu estou vendo aí, gente de Buenos Aires é diferente, olha lá. Olha a camisa dela. A camisa é do Superman, a blusa. É impressionante. Da OIC? Eu sei, mas veja, é porque bonita. você veio de Buenos Aires, ela conhece, ela soube escolher a blusa. Mas eu escolhi a da OIC. Ah, foi, é. É daqui mesmo. Não, mas olha só como é que ela está forte. Está toda bacana. Pode tirar fotografia, filmar hoje. Tem essa boa leitura blusa. energética, porque vou ver. Você entendeu, né, o processo, o que é diplomacia e paradiplomacia. Né, sim. Tem que examinar isso. A paradiplomacia ela é mais extensa, ela é mais ampla. Quando a consciência já tem desparticidade? Quando já depende, né? Depende. Vamos ver, né? Quanto mais tenha, melhor, né? Melhor é. Uma outra coisa aqui, professor, eu não sei se já viu. Efeitologia. Diz o último, os efeitos preparatórios do convívio, convívio interdimensional, estreito. Multidimensional, estreito para a futura ressoma da consciência e dessoma da consciência. O processo todo é o seguinte, eu já falei sobre isso, é convívio aí. Convívio. Eu falei sobre o ver. O problema todo aí é o seguinte, vamos entender. Os efeitos preparatórios do convívio interdimensional, estreito, para a futura ressoma da consciência e dessoma da consciência. Então, por exemplo, eu vou conversar com uma consciência. Ela está se preparando para fazer o renascimento dela aqui. Ela está no curso intermissivo. Nós aqui falamos do curso intermissivo. Então, a gente começa, a gente expõe daqui para lá, e ela mostra de lá para cá e fica observando o que nós estamos fazendo. Eu, mais tarde, vou para lá e ela vem para cá. É isso que nós queremos falar sobre os efeitos. Agora, esses efeitos são preparatórios. Preparatório para a minha dessoma e preparatório para a ressoma dessa consciência. Uma mão lava a outra. As duas mãos ensaboam o ambiente. Então, melhora, sabe, o óleo pensênio. Tem que juntar para melhorar o óleo pensênio. Agora, por exemplo, uma coisa que essa consciência deve ver é ela examinar aonde ela vai renascer, ver se tem uma forma holopensênica dela para ela, como é que está a situação dela. Isso tudo aí é importante pensar. Agora aqui pergunta. No seu livro Nossa Evolução, página 46, múltiplos fatores genéticos, paragenético e mesológico influem para intensificar ainda mais esse desajuste na intimidade da consciência. Pela sua experiência, qual classe de fatores aparece com mais frequência? Como explicar essa predominância? O problema todo é o seguinte, tem que ver qual é a visão da pessoa que ela tem, a holobiografia, as vidas anteriores dela. O que é? Quais são os fatores que influíram na vida dela? Aí ela vai ver qual é a genética da família, ela vai ver a mesologia, o ambiente que ela vai renascer. Então ela vê o que é que intensifica mais, o que influencia mais a situação da pessoa. Mas isso tem que ver pela pessoa. Agora, outra pergunta, na mesma página. Os mitos afetivos sexuais geram as crises de identidade sexual. Sim, os mitos afetivos sexuais. Quer dizer, porque a sexualidade não pode ficar fora da afetividade. E a afetividade geral, quando ela é íntima, também não pode deixar a sexualidade de fora. Agora, há muitos mitos nisso. Então, esse processo dos mitos é que tem que ser ultrapassados para evitar as crises de identidade sexual. Quais são as crises de identidade sexual? É o processo da pessoa, o homossexual, a lésbica, o travesti, o transexual, todos eles têm crise. Querendo ou não, há crise de identidade. Por quê?
estão recebendo um corpo que eles não admitem que seja daquele jeito, ele quer outro corpo. Então ele está fora, ele está, vamos dizer, totalmente fora do esquadro. É como se fosse um corpo estranho para ele. Então isso tudo a pessoa tem que ver o que quer que faz. São mitos. Até um certo ponto tudo isso é mito, porque a consciência ela não tem sexo, então ela pode se adaptar a qualquer corpo de qualquer tipo. Se ela não se adapta é porque tem processo afetivo sexual sério. Poderia esclarecer melhor sobre o que seriam esses mitos, como o senhor avalia a educação sexual aplicada nas escolas brasileiras? Por que os cursos de sexomática deixaram de ser ofertados pelo CAEC? Porque nós aqui estudamos a consciência não tem sexo, então o processo de sexo não é tão importante como o povo acha. Agora, o que se passa? Depois que eu dei aula durante 15 anos sobre sexo somático, eu acho que não precisa mais falar nessas coisas, porque a minha turma os intermissivistas já chegaram, a situação está bem encaminhada. Hoje é só pegar os livros que tem sobre sexualidade, aí, sobre sexologia, tem muita coisa boa. E a pessoa vai ler, estuda, vê a situação. Só para lembrar, nos meus cursos, eu gosto sempre de falar isso, tinham 99 temas que eu estudava durante 6 horas. E o debate era violento. Agora, é muita tolice que tem ainda sobre sexologia. Acho que a educação no Brasil tem melhorado em matéria de sexologia, que isso era pior. Na minha infância não podia falar em sexo de jeito nenhum. Então a pessoa ia descobrir por ela mesma. Era também difícil para os pais estar falando com os filhos e as filhas sobre isso. Hoje não, essas coisas estão mais abertas. Mas em compensação, há um excesso. Houve uma liberalidade de costumes com processos excessivos, radicais, em muitas áreas. Por isso que eles fazem law e order. Aquele lá da Unity, a unidade, né, especial para tratar principalmente crimes sexuais. Agora, vê, nos Estados Unidos é aquilo que a gente vê, todo dia tem caso novo lá. Aquilo tudo lá, eles que inventaram, mas é baseado em fatos. E tem coisa séria, porque eles colocam a política no meio, colocam o processo de religião no meio. É importante certos assuntos que eles tratam. Agora, outro, em sua opinião, quais seriam as bases de uma comunicabilidade assertiva? É aquela que rende frutos positivos para as pessoas da comunicação. Tanto aquele que emite a ideia, a informação, quanto aquele que recebe. Se isso aí cria produtos positivos, resultados amplos, cosmoéticos, é assim que a gente vai ver o resultado. Comunicabilidade, então, é um processo de explicitação lógica e racional daquilo que a pessoa faz. Então, por exemplo, a Tales é toda baseada nisso. Por isso que eu vivo falando, por exemplo, esses designers que começam a fazer muita micagem em matéria de cor, e você vai ler e não lê nada, isso é terrível. Está cheio de revistas, de jornais, de propaganda, de promoção desse jeito. Então, os designers, antes de mais nada, tem que lembrar. Está fácil de ler aquilo que está lá. Não adianta fazer muito desenho, porque eles todos são xingados pelo leitor na hora de ler. Agora você pensa bem, você pegar uma revista igual essa, ela é muito bem feita, essa aí é bem feita, essa que está aí. Agora você pega isso aí e vai precisar de lupa para estar examinando os negócios, a letra desse tamanho você não lê. Por quê? Tem uma cor em cima que obscurece tudo, você não lê nada. São burraldos, burrildos e burróides. Isso aí tem que ser combatido. Em Principiologia, página 12, segunda linha. Você pode falar sobre o princípio da inseparabilidade grupo kármica? Olha, isso aí nós usamos demais, a gente fala muito, é muito verbete que nós tocamos nesse assunto, porque é um assunto super sério, que é muito normal e natural na vida da pessoa. A inseparabilidade grupo kármica é baseada no seguinte princípio: você não foge de ninguém, não perde ninguém e ninguém foge de você. Se você deve a pessoa te deve, cedo ou tarde vocês vão se encontrar e às vezes, quase sempre, o encontro continua. Não dá para separar. Então essa inseparabilidade grupo kármica, ela é seríssima. Só há inseparabilidade quando as pessoas são recalcitrantes, não querem mudar. Chega num certo ponto, então, às vezes, elas são transmigradas para outra escola. Então, elas mudam de planeta.
aí a situação muda. Isso é que é a transmigraciologia da Reurbex e os processos aí dessas consciências que nós chamamos de consréus. Agora, isso é um caso extremo e é um percentual menor. Agora, veja bem, não é todo mundo que vai junto, mas alguns vão devido à inseparabilidade do grupo kármico. Se um vai, aquele grupo todo que está no mesmo nível vai junto. Então, são vários transmigrados simultaneamente. Não é só uma consciência que é transmigrada, mas também grupos de consciência. Sou bacharel em Direito e estou estudando para a segunda fase do exame de ordem. Optei por fazer a prova prática profissional na esfera penal, pois sempre me identifiquei muito com essa área. Ocorre que tenho dúvidas do quão cosmoético seria advogar para consciências que cometeram crimes. Entendo e concordo que todos têm direito à defesa, mas até que ponto o advogado criminalista estaria sendo cosmoético? Não, de qualquer maneira, é necessário existir a figura do advogado criminalista. Sendo assim, em tese, ele é sempre cosmoético. Por quê? Ele precisa de defender também. Todo criminoso tem direito à defesa. E a maioria dos criminosos, a maioria absoluta, eles não têm capacidade para se defender a si mesmo. Então é muito importante isso sim. Agora, a única coisa que eu quero te falar, dentro da área da jurisprudência, do direito moderno, etc., tal, você está escolhendo a mais difícil. Parabéns a você. Eu acho que é a mais difícil do ponto de vista da PROEX. Mas vai em frente. Quem está falando, gente, é uma senhora, tá certo? Nessa relação com os 5 conscientes, quais as evidências que se instalou uma OFIEX? Tenho percebido há mais ou menos uma semana o acompanhamento de uma equipe extrafísica que tem estado em constante euforia. Parece que estou sendo avaliado, ainda não sei por quê. Na próxima semana também estarei no CEEC. O senhor poderia me esclarecer sobre esse fato? A primeira coisa é a seguinte, a gente não sabe, ela está perguntando sobre o FIEX, eu não sei o que é, o que tem que diz respeito a ela. Quando você chegar aqui, você me pergunta isso, que eu respondo direto, ou faço umas reperguntas, né, da história. Outra aqui. Dia 16/7 será inaugurado o nosso CEA Vitória Espírito Santo. E no sábado e domingo, 16 e 17, o Laboratório de Técnicas Energéticas. Favor fazer propaganda do nosso CEA, pois é mais um passo para o nosso grupo. Agora depois, qual a pergunta? Qual a melhor biografia do Zé Arigó? É todas, porque todas são fraquinhas. Tem que juntar a opção para ter uma ideia da vida dele. Agora, isso tem um monte, tem coisa dele aí, ó, tem várias coisas lá na holoteca. Agora, o CEA, o que é? Alguém sabe o que é isso? Centro Educacional o quê? Hein? É Centro Educacional de Autopesquisa. De outra vez, vocês escrevem por extenso para a gente falar. CEA, parece até a ceia, que é o contrário da IEC. Ceia é coisa de comer, a gente fica todo perturbado com isso aqui. Então, Centro Educacional de Autopesquisa de Vitória. Agora, só me conta uma coisa, isso é do IPC? Então, tá certo. Então, ó, vocês já estão sabendo. É daqui 3 dias, é no dia 16, Vitória no Espírito Santo. Quer dizer, ó, parabéns por essa vitória no IPC e no Espírito Santo. Outra coisa, a versão traduzida do livro comentado hoje de Samantha Power está incluída entre as obras do próximo ciclo do PAI, da Reaprendência, já viu, que será focado em biografias. O livro também está disponível na Epígrafe. O título em português é O Homem que Queria Salvar o Mundo. A editora é a Companhia das Letras. Está vendo, então? É o Júlio Roya que está falando. Então, ele deve ser o que vai dar a aula lá também na Reaprendência. Então, o livro já está lá e a situação está aí. Está ótimo. Muito bom. Quais as posturas otimizadoras para quem está iniciando seu voluntariado conscienciológico? A primeira coisa é a seguinte: acertar mais e errar menos. Aumentar o discernimento.
pensar mais em cosmoética, trabalhar com EV. Mais alguma coisa, Lotte? Fala aí mais alguma coisa. Eu acho que só essa já dá para a pessoa pensar, né? Acho que já ajuda. Agora a outra. Pode aprofundar na fatologia, primeira linha, o modo de convivência intrafísica, sinalizando a paraconvivialidade. Pode dar exemplos? Convivência intrafísica sinaliza a paraconvivialidade. Por exemplo, como é que uma pessoa age com as energias dela? Isso mostra quase sempre que ela tem uma tendência de ter um convívio multidimensional maior. Como a pessoa age, por exemplo, na sua TENEPS? Como é que ela reage ao processo da ideia da TENEPS? Esse que é o caminho natural das coisas. Então nós temos que ver por aí. Como a pessoa usa o EV, o arco voltaico, ela caminhar com o processo. Agora, como eu já falei aqui antes, hoje, um padrão que nós temos de medida dessas realidades é a TENEPS, a prática, a vivência da TENEPS diária. Ronaldo, boa tarde. Tem alguns erros aqui, não sei se já foi visto. Eu já falei 2. Às vezes você tem mais de 2? Tem. Então pode falar. Qual foi os que você achou aí? Um deles é efeitologia convívio. O outro é paradoxologia, falta um ponto e vírgula, no intrafísico. Só. Quem é? Mega pensando o que tem? Ah, sim, com 5 ou 6. É errado isso aqui. Voluntariologia? Ah, sim. O que mais? Aí tem 4 até agora. Tem na estrangeirismologia, aí não seria logo no, o link com a para procedência, não? Aonde está isso? Logo no começo da segunda linha aí, da estrangeirismologia. O que é que tem? Relatório, discussão, proposta. Não, estrangeirismologia, professor. Estrangeirismo. Aí tem aí o link com a para procedência. O link com a para procedência pessoal. Está faltando um aí? Pode pôr um aqui, não há dúvida. Vamos pôr. Melhor, né? Na segunda linha da parafatologia, onde tem aí as sinaléticas, energéticas e parapsíquicas, tem dois, acho que 2 espaços aí também. Tem 2 espaços aqui, sim. Isso aqui, ó, que a gente já viu lá. Aí eu vou olhar tudo isso. O que mais? Deixa eu ver aqui. Lá na argumentologia, lá na caracterologia, no item 1, amizade, esse comunidade conscienciológica, o conscienciológico não seria com o C maiúsculo, não? Comunidade, sim. Não, isso aí já está também resolvido lá, isso aí eu acho que eu já vi. Muito bom, mas eu já anotei. O que mais? Aí, professor, tem uma dúvida. Aí na efeitologia também, o senhor poderia, na verdade não é uma dúvida, aprofundar um pouco mais esse último efeito aí? Eu já falei nisso. Consciência de soma. O que é que tem? O problema todo é o seguinte, a relação que você já faz aqui com a consciência, que você se prepara para dessomar e ela prepara para ressomar. Então nós, vocês, vocês, todos aqui estamos fazendo isso com esses novos alunos do curso intermissivo. Essa relação que nós temos aqui na tertúlia, eles vêm muito aqui, participam aqui. Outra coisa, esse trabalho diário, nós estamos fazendo aí vamos dizer, um convívio violento, interdimensional. Isso seria aquela condição do amparador amparando, daquela também pergunta. Tem tudo, entende? E uma das coisas mais sérias que tem é na TENEPS de novo. A TENEPS é um ponto sério de convergência dos nossos trabalhos evolutivos para o intermissivismo. Muito importante. Então, deixa eu entender melhor isso aí, professor. Então, essa condição, por exemplo, o amparador que está comigo na TENEPS hoje, ele pode ressomar na próxima e eu virar um amparador dele, é isso? Por exemplo, se eu tiver lustro quando Pode, ressomar? mas isso o povo gosta de falar isso, assim, do ponto de vista romântico, mostrar a situação, mas não é não. Tem muita coisa, geralmente as fichas exigem muito mais coisa do que isso, tanto para um como para outro. Então, às vezes, não é bem assim, isso não segue uma regra muito comum, não.
Ô, Valdo, mas numa condição como essa, por exemplo, um amparador que ele me segue mais num determinado trabalho, por exemplo. Escuta, esquece a pessoa individualmente. Lembre na coletividade. Se vai na coletividade, o interesse, quem manda é o macromecanismo, multiassistencial, interassistencial. Isso tudo fica pequeno. As pessoas pensam nisso num romantismo egóico, familiar. Ai! Bobagem, não é por aí. Fala. Na caracterologia, o item 4, assistência humana, na página 14. Sim. Assistência humana. A condição da pré-mãe, a para-perceptibilidade da consciência, o desenvolvimento parapsíquico. Aqui, a atriz principal é a consciência pré-mãe, a heroína. Tema, verbetes, afins. Ato clandestino, bipartição de raciocínio, casal incompleto, surpreendente. O que você quer? Eu quero saber quais as condições do casal incompleto para receber ou trabalhar como consciência pré-mãe. O casal incompleto é um problema sério nessa questão, principalmente do ponto de vista social. Então, isso é assistência humana. Há muita gente que cria problema, é muito divórcio que tem por aí, crimes até, devido a esse processo. Então, é necessário haver entendimento das coisas. Um dos maiores problemas que tem em matéria de duplologia é justamente esse. Então, é um monte de homens que chega aí para mim e fala assim, pois é, eu me casei precipitadamente, houve uma paixão violenta, agora eu estou lá, tenho filhos, e agora que eu descobri a mulher dos meus sonhos, que não sei o quê, eu falei assim, aí a vovozinha vai bem? A gente tem que mandar a pessoa para aquele lugar, ou seja, ela tem que estudar lá na holoteca. Ela não estudou tudo que precisava, entendeu? Ela agora já está entrosada, o caminho está ali feito. Então, essa precipitação se dá devido aos casais incompletos. Eles existem demais. Para mim, é um dos grandes temas da sociologia, da psicologia, dos processos até da antropologia, e que a psicologia não descobriu isso. Eles não têm ideia disso. O Freud não falou, entendeu? O Lacan não falou nisso. Então estão bobeando até hoje com esse negócio. E o casal incompleto, eu falo nisso faz meio século. Então, mas o casal... Até hoje ninguém nunca defendeu o tese do casal incompleto. É uma coisa que podia ser feita na ciência então, convencional. Quer dizer que o casal vai incompleto... criar um problemão. Vai criar um problemão. Então, esse casal incompleto não criaria condições para se ter uma assistência... Não, fazer uma assistência humana assistência pode, ele às vezes para... ajuda, tem gente que se dá bem com isso. Tem muita gente que trabalha em repartição aí, trabalha há 20 anos, os dois trabalham todo dia. Não tem nada que ver um com o outro, em matéria de intimidade. No entanto, eles se dão bem. Agora, veja, é um casal incompleto, querendo ou não. Agora, outra coisa séria que tem nisso, nessas questões de convívio, o casal incompleto, já teve até um amigo meu que ele acha, a opinião dele é essa. Ele virou para mim e falou assim, Valdo, eu sei por que na ciência convencional, universidade, tudo isso, eles não falam nisso. Não falam porque muita gente tem culpa do cartório. Então eles não gostam de abordar esse processo. Entende? Outra coisa, isso afeta não só o marido, como a esposa, os filhos, o trabalho, o professor e os alunos, a professora e os alunos, pedofilia, tudo esse negócio, tudo envolve isso aí. Então, é um negócio sério. Em parte, esse nosso amigo tem razão. Poxa, eu falo nesse assunto faz 50 anos. Por que é que ninguém nunca quis defender tese na universidade sobre o casal incompleto? Eu falo bem claro. Só 15 anos eu falei nisso no curso de sexomático. No Brasil e no exterior. Tem gente que viu isso pela primeira vez. Nossa, eu nunca pensei nisso. Como é que a gente nunca estudou isso? Tem algum livro que fala nisso? Entendendo? E nunca. O povo tira o corpo fora. Agora, esse nosso amigo lá, ele acha.
Ele não é dessa área de sociologia, não. Ele fazia desenho, ele era um desenhista. Mas ele falou, eu acho que é por causa disso. Aí eu virei para ele e falei, você leu isso aonde? No gibi, alguma coisa? Não, eu que estou pensando aí nas coisas que eu já vi. Em parte ele tem razão. Precisava da gente examinar por quê. Porque eu vi falando o seguinte, eu falo pré-casal, casal incompleto e casal íntimo. Mesmo na Conscienciologia ainda se estudou pouco, né? Fora você assim, se estudou porque pouco. o povo tudo quer saber do casal íntimo, é a dupla evolutiva. Isso Porque isso no interessa. estudo, o povo tem razão. no estudo da Max Proex, isso é muito Todo mundo aí importantíssimo. tem razão. Agora, o que eu vejo é o seguinte, um dia alguém vai estudar com mais critério e profundidade, de um modo mais abrangente, panorâmico, a questão do casal incompleto. Eu vejo assim, para a questão da Max Proex, por exemplo, você aborda esse assunto, é importante a gente entender isso mais a fundo também, né? Agora, eu já teve curso meu que o povo pedia para eu fazer um curso só de casal incompleto. Eu, algumas vezes, em certos cursos, eu coloquei, às vezes, uma manhã inteira falando só sobre o assunto, mostrando uma opção de coisa. Uma outra coisa, é fácil você, se você parar para pensar e entender o que é o casal incompleto, você pega depois na mídia, olha as informações que tem, os crimes que existem, os processos todos que tem, olha como é que são os servidores públicos, os funcionários do comércio, da indústria, o que tem disso. Mas você comentou aí que pode ter a questão positiva. Como é que o casal incompleto pode ser a positivo? A maioria são positivos. Então, tirar a partido disso. A gente não pode falar que a maioria seja negativa. Eu não sei. Por isso teria que fazer um levantamento. Em tese, eu sempre falei, não, a maioria parece ser positiva, porque senão ninguém ficaria um com o outro. Então, mas como é que como é que a gente poderia tirar partido disso? Casal incompleto dentro da Proex? O casal incompleto que você sugere? Positivo. Por exemplo, a pessoa vê aqueles que trabalham, que são companheiros de atividade no mesmo campo e que se dão bem. Por exemplo, no Law and Order, aqueles dois detetives se dão bem, é um casal incompleto. Um tem 4 filhos e a outra dona foi estuprada. A detetive sofreu estupro. E o outro, então já fizeram as duas personalidades de acordo para dar certo. Agora, de vez em quando, eu falo assim, não, você tem que ir para casa. Você quer se abrir comigo? Tem essa conversa toda, isso é coisa de filme americano. Não, ainda não estou pronta. A dona fala, não estou pronta. Isso é. Os diálogos são sempre os mesmos. Mas então, como é que o casal incompleto pode tirar partido em relação à Proex? Você vê assim. Em relação à Proex é o seguinte. A Max Proex. Ela tem que ter uma pessoa só, seja o homem ou a mulher, que é o duplista dela. E ela vai ter 100, 200, 500, que formam um casal incompleto com ela. Uma pessoa pensa que casal incompleto são 5 ou 6, não são. Se você olhar, às vezes são 100. Eu acho que eu componho mais de 100 casais incompletos aqui. A maioria que trabalha comigo, tudo é mulher. Como é que é isso? Essa aqui eu conheço desde que ela nasceu, quer dizer, um casal incompleto esquisito esse, né? Desde que ela nasceu. É que fica. Entendeu? Tudo é casal incompleto. Então você vê, a maioria é positivo. A maioria é positivo. Mas teria algum procedimento, alguma orientação que você vê que para tirar? Não, o negócio é fazer pesquisa e, inclusive, depois fazer pesquisa de opinião pública, né? Dessas tipo sociológica, mesmo psicológica. Ver isso aí com calma. Esse assunto, isso aí vai dar muita água de para-ponte. E está totalmente virgem ainda dentro dos processos. Quem fala nisso é só eu. É só você. Quem fala nisso? Agora, o que é engraçado é isso, como é que o povo tira um pouco fora de certos tempos. Vocês não ficam pensando que nesses 50 anos eu não toquei nesse assunto para o povo defender tese, né? Toquei. Eu não quis defender porque isso não é minha área, eu não posso estar perdendo tempo com isso, que é secundário. Para mim é secundário. Agora, tem gente que não, que o assunto é primário, está na ponta, é de primeiro plano, vale a pena ver, close. É porque está colocado como categoria na assistência humana, né? É, assistência humana. E é mesmo. Pois é.
Uma pessoa trabalha lá na repartição, faz 20 anos, um ajuda o outro, substitui. Não, e os outros também. Por exemplo, tem um monte de casal incompleto que eu já vi até em hospital. O médico substitui a médica que substitui o médico. Eles não são casados. E outra coisa, cada um é casado com outros. Tem Tudo também, isso eu já vi. Valdo, aquele casal em empresa que faz a empresa render. Eu já vi isso. Pessoas que casais que se dão tão E bem, não são casados. não são casados e que a empresa cresce junto a partir dos dois pela força Lógico. que eles investem. Isso tudo é casal incompleto. Certo? O que você queria? Nessa mesma folha 14, o item 2, a conflito. E aí o senhor destaca aí a Consim enferma como atriz principal. A Consciex enferma, é. A Consciex enferma E a minha é a atriz pergunta é assim, principal, ó. a vilã. Eu destacaria o assediador. Eu queria saber qual foi o critério que você usou para destacar a enferma. Consciex enferma e assediador tem diferença? É a mesma coisa, né? Não, eu te pergunto. Não, porque a enferma tem que Não, concentrar. eu te pergunto, responda. Não é a Agora, mesma coisa. O law and order, não, sim ou não? Não é a mesma coisa, Zuvaldo. A assediadora é enferma, mas nem toda enferma é assediadora. Agora eu estou falando que é a atriz principal, a vilã. Qual que é o vilão tem da mais, história? né? Vilão é o Exu. Tá certo? Não, assediador é enfermo, mas nem todo enfermo é assediador. Agora, Por vamos isso para mim é ver tudo para diferente. ver se alguém vai dar, vamos dizer, razão para você. Eu vou ler tudo. Tá. Isso aqui é o seguinte, eu preciso explicar o que é, né? São categorias básicas das relações entre consciência e consciência, que são permeadas pela aprendizagem evolutiva mútua. Então aí vem 2, conflito. O assediador extrafísico, os débitos grupo-kármicos, o assédio, o heteroassédio, a busca de reconciliações, a eliminação das interferências grupo-kármicas. Aqui, a consciência enferma é a atriz principal, ou seja, a vilã. Depois vem temas, verbetes, afins. Agora, ela perguntou que ela acha que é o assediador. Agora, eu então perguntei para ela, qual que é a diferença entre a vilã e o assediador? Tem alguma para vocês? Quer dizer, não tem razão de ser essa pergunta dela. Mas tem o Concener, que o Concener para mim não é doente, mas não é assediador, aquele que faz mal, que planeja fazer mal. Vem com essa. Ela está querendo agora ajudar a situação. Não dá. I'm sorry. Não dá. Valdo, Sim. continuar. Sim. Aqui na caracterologia, Sim. número 1, amizade. Qual seria a relação da ressoma com a amizade? A ressoma com a amizade? Sim. Aqui Você no tem que quinto item. perguntar o que já houve no passado do povo. E como é que vai ser a amizade agora? Tem muita amizade que ela é, vamos dizer, estimulada antes da pessoa ressomar. Na intermissão, eles então tratam de se encontrar, ajudar tudo. Não é só dupla que se prepara para renascer, não. Muita gente amiga também. Isso é muito importante ver. Então, por exemplo, isso aí você pode colocar no casal incompleto. O casal incompleto que se preparou para ser casal incompleto, trabalhar junto. Por exemplo, esse que a Flávia está falando lá da empresa. Pode ser. Entende? Foi preparado antes. Você entendeu? Então existe amizade. A amizade mesmo, básica, aquela profunda, nunca é de uma vida só. Isso vem da holobiografia da pessoa, vem das vidas prévias dela, as vidas anteriores. A raiz mesmo é mais profunda. Tá certo? Isso é o lógico perante os fatos que a gente veio dos parafatos. Isso tem relação também com pai e mãe? Tudo, né? Amizade com todo mundo, de tudo quanto é tipo. Tudo tem. Pai e mãe, você sempre tem o passado, tem relação. Você nunca vai encontrar com a mãe que teve o primeiro contato com você nessa vida, não dá, né? Tanta mulher que pode dar à luz, não é isso? Mas você vai sempre dar à luz, vai aparecer através da luz de alguém que já conhece você. Senão que afinidade é essa, besta? Já pensou se fosse todo mundo diferente? Ia dar eclâmpsia num monte de mulher aí. Ia ser um problemão. Então tem que ter afinidade, você entende?
A sua relação com o SimConsciência, com o assistido, em termos de interlocução, o que prevalece aí? Você está falando eu com uma consciência. Professor Valdo Vieira com a consciência A primeira assistida. coisa é o seguinte, há muitos anos que eu sou assim. Quando vem uma consciência, eu olho e faço afinidade maior, o rapport que eu posso, para ampliar a potência das energias que eu vou exteriorizar em favor dela. Agora, através disso, eu tiro as ilações, as conclusões que eu posso. Tudo aquilo que eu tenho uma ideia que pode favorecer, eu também vou catalogando as minhas observações para ver se ajuda a pessoa. Mas agora, o importante de tudo isso mesmo é eu não me incomodar com isso e fazer aquilo que o amparador trouxe à consciência para ser atingido. Agora, sempre você acaba sabendo uma coisa ou outra. Outra coisa, todas essas consciências, quando aparecem, elas já aparecem porque têm relação com a gente. Não é a primeira vez. Então é interessante sempre você reafirmar os laços entre as consciências para ver o que você faz, de modo que vale a pena pensar nisso. Entende? Eu, de vez em quando, descubro gente que eu vi aqui nessa vida, gente que eu vi em outras vidas. Às vezes eles trazem consciências que vão renascer. Gente, essas são as mais difíceis para eu localizar e identificar. E às vezes é coisa que eu tive contato há 9 séculos. E agora que a pessoa está aparecendo. Aí é problemático. Lá no livro Projeções da Consciência, nosso amigo lá, o rapazinho, virava para mim e falou assim, vê se você lembra quem é. Quanto mais você localizar, identificar essa consciência, maior será o rapport. O seu processo, então, de assistência vai melhorar. Você fica mais forte, mais intensa a energia positiva em favor da consciência. Então, isso tudo tem que você levar em lembrando lá de vários séculos, também é mais fácil para você ir no ponto certo de Não, a coisa mais fácil é aquela recente, né, que você teve contato na última vida, vidas mais recentes. Isso tudo é mais fácil para você localizar. Agora, eu vejo isso com uma certa dificuldade, mas isso também é secundário, né? O que interessa é você fazer o trabalho de assistência e haver resultado daquilo. Se há, tudo bem. Isso é que importa. Agora aqui, como trabalhar a interação paracérebro da consciência, paracérebro da consciência na TENEPS? É a pessoa, o homem ou a mulher praticante da TENEPS, se preparar para a prática da TENEPS. Ela se dedicar ao processo, ela se predispor. Com isso, então, o trabalho vai melhorar. E ela pode entrar mais intimamente em afinidade com o paracérebro do amparador. O senhor pode me explicar a aparição de consciência? No curso CPC, uma pessoa falou que encontrava a consciência nas projeções. Daí o professor perguntou, como você sabe que é consciência? O senhor pode me explicar, por favor? O caso todo é o seguinte, para a gente saber que é uma consciência, é o seguinte, a maioria que você vê fora do corpo é consciência, mas isso é uma maioria absoluta, é mais de 99%, 99, alguma coisa. Agora, raramente você vai encontrar uma pessoa que é projetada, que você encontra também fora do corpo projetada. Quase sempre aquilo chama atenção. Agora, qual a diferença? A pessoa projetada, geralmente, ela tem alguma inibição de algum modo. Ou inibição energética, ou inibição, às vezes, na forma que ela apresenta, algum processo de energia que está diferente, algum problema que está impedindo ou travando a manifestação dela. Por quê? Você vai ter muita dificuldade de encontrar pessoas muito lúcidas que estejam projetadas com ampla autoconsciência. De modo que essa é uma, vamos dizer, diferença básica. Quase sempre a parapsicosfera da consciência projetada, ela é mais densa e diferente da consciência. Então tem que ver por aí, mais ou menos. É o jeito.
Na relação com os 5 consciências, o senhor poderia explicar como se dá a descablagem de conexões que ocorrem nos cursos de campo da conscienciologia? Não, aí depende tudo de tirar o plug, é da pessoa que faz vamos dizer, a desassim. Ela tem que fazer a desassim por ela. Se ela predispõe para isso, se ela se predispõe para isso, está tudo bem. Agora, parte é dela, porque nós podemos fazer assimilação, mas depois a gente tem que fazer a desassimilação. Tem pessoa que já sabe fazer isso automaticamente, aquilo vem e flui naturalmente. Outras têm dificuldade de desassimilar. Por isso que tem pessoa que pode trabalhar em qualquer coisa, quando tem energia, ela vai ficar com uma espécie de ressaca energética com aquilo, que ela não sabe fazer a desassim, que é a desassimilação simpática. Estou com um pseudocisto no pâncreas de 16 por 10 centímetros, parece. Faço EVs diariamente, uma média de 5 por dia e me sinto bloqueada. Devo fazer uma cirurgia daqui a 2 semanas. Estou sentindo assistência e os assédios diminuíram. Assédios telepáticos. Penso que melhorei, pois diminuí o autoassédio, brecando nos primeiros sinais dos pensamentos assediadores. Nessa condição, como devo proceder? Há algo a ser feito além dos EVs em maior quantidade? Devo verbalizar ou pedir assistência aos amparadores mentalmente? Olha, se predisponha do jeito que você está fazendo, o caminho é esse. Penso que verbalizar chama a atenção dos assediadores. Como devo proceder? Pedir por e-mail assistência aos tenepsistas? O EV na cama do hospital deitada pode funcionar? Vou ficar alguns dias internado. Quanto mais você fizer o EV, melhor. Você vai sentir a presença dos amparadores, isso vai dar mais força, confiança, que as coisas vão melhorar e melhora o ambiente. Né? Quais são as dificuldades de estabelecer casais incompletos sem possuir um casal completo? Pergunta para a pessoa, homem ou mulher. Olha lá com elas. Depende da afinidade, carências, imperfeições da pessoa, trafares. Né? Professor, eu queria realmente reconhecer deste verbete a importância do trabalho que se está fazendo no ciclograma. Hoje nós fizemos uma prática realmente muito importante, porque a pessoa pode perceber melhor, se optimiza a para-percepção. E fica muito mais claro, né? Muito melhor então, para que a pessoa ajuda possa... a relação com os 5 consciências. Por isso, é realmente importante falar disso, porque na realidade... Você está nesse curso com essa blusa? Sim. É muita energia. É ótimo, né? Ovaldo, em geral, como que a gente pode classificar aquela consciência que é chamada de menino de Angola? O que é? Aquelas consciências que o pessoal chama de menino de Angola, que eu vejo sempre falando, né, de Exu, de... Menino de Angola? Que às vezes incorpora e solta um monte de informação. Esse negócio africano tem de tudo. Estuda lá para você ver o que é. E outra é que na página... Tem a vovó Cambinda. Tem um monte de coisa. Preto, velho, tudo quanto é tipo. Mas aí pode ser de tudo, né? Pode ser guia cego, amparador. Depende. Tudo é guia cego. Tá. Aí na página 12, na voluntariologia, eu queria que você falasse mais como é que é a relação do voluntariado para voluntariado. O voluntariado engajado ao para-voluntariado. Você trabalha na IC e presta um serviço enorme lá. E ao mesmo tempo, chega de noite, você trabalha na TENEP. Uma coisa ajuda a outra. Tá claro? Aí entra, no caso, o tenepsista, nessa situação aqui. Mas na IC mesmo, lá já tem um grupo extrafísico que é o... tenepsista na IC, o ideal seria, por exemplo, uma vez, eles fizeram uma reunião do ECP1 e ECP2. Então vieram me perguntar o que devia falar. Eu falei assim, eu acho que no ECP2, todo mundo que for trabalhar, seria bom já começar a praticar TENEPS.
Parece que atualmente a maioria que trabalha, a maioria absoluta, tudo já pratica TENEP, é tenepsista. Isso melhorou o ambiente do ECP2. Não melhorou? Não é verdade? A OIC também. Pois é, a CONS também. Né? Então, ó, já tem ECP2, CONS, OIC, tudo com praticantes da TENEP. Isso é o ideal. A Cognópolis aqui, o bairro Cognópolis, vai crescer muito em vida dos tenepsistas. Essa aí, todo mundo sabe que isso aí vai ajudar demais. O dia que tiver esses condomínios cheios de gente praticando a TENEP, de noite isso aqui vai ser um negócio. É. Por isso que o povo acha que desce disco voador aí, etc. Tal. Professor, aqui no ar. No ar. E na página 12, em Códigologia, o Código Grupal de Cosmoética, exemplificado silenciosamente, atuando como catalisador de recins. Essa exemplificação silenciosa, nessa relação com o SIM-Consex, predomina mais na responsabilidade da Consim? Como seria esse exemplarismo silencioso? A consciência que importa, né? Porque o problema nosso aqui nessa dimensão, você está vendo o tempo todo, são as consciências. Então, mas como seria um exemplarismo silencioso de Consciex? Como seria percebido? Pois é, mas o processo da percepção aí é com o parapsiquismo de cada um, né? Para ver como é que fica. Agora, exemplificado silenciosamente, essa é o código grupal de cosmoética. As pessoas, então, pensam conjuntamente iguais. Isso aí dá muita força para o povo caminhar. Pensa nisso. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Aqui, com relação às consciências, as consciências que vêm aqui no tertuliário, né? Existe também essa periodicidade, como nós temos hoje, de a mesma pessoa vir todo dia? Não, tem alguns que eu já vi aqui várias vezes. São os mesmos alunos do curso intermissivo. Agora, eles ficam uma temporada, depois vão para outras paragens, outras situações. Agora, eu já vi aqui, assim, 15 dias, as mesmas consciências. Ah, tá. Não tem como nós, assim, que vem sempre, desde o começo. Tem algumas dessas que começaram até a me encontrar comigo lá em casa. Saía daqui e ia para lá. De vez em quando eu encontrava com alguns. Eu estive falando até com alguns fora do corpo. Entende? Então, isso depende. É como se fosse um estágio. Aqui é um local, é um campo. Dentro daqueles campos que existe a extrafísica, aqui é um campo. Agora, a diferença nossa para elas é que nós temos uma continuidade maior nessas vindas. As consciências, elas vêm por períodos. Não, elas vêm porque precisar. São alunos ouvintes. Nós somos mais alunos. Você, por exemplo, é um aluno nascido, habitué. Ela não, ela é ouvinte. Ela vem esporadicamente, uma vez ou outra. Não, às vezes elas querem saber alguma coisa comigo. Mas sempre são coisas assim, bem interessantes. Mas algumas são coisas pessoais do negócio delas. Aquilo está travando. Às vezes a pessoa nunca tinha dado valor para aquilo, ela vai no curso intermissivo, quando aparece aquele negócio que era pequenininho ficou enorme para ela. É importantíssimo que é da próxima vida. Como é que vai ser comigo com isso? Ela descobre uma certa tendência que ela não dava valor. E é uma tendência que não é boa. Então, às vezes, eles querem saber da gente. Como é que se dá isso? Entendeu? Tem muita gente por aí. Se pudessem, eles desejariam isso aí. Um deles falou, não, o ideal seria que você fizesse uma coisa fora do corpo. Então, vamos fazer um tertuliário fora do corpo aqui. Porque aqui do lado. Deve ser angustiante, né? Estarem ali querendo perguntar e muitas vezes não conseguir fazer a pergunta. Né? Agora, aí vem os amparadores, etc. Tal. Por isso que tem aparecido tanta gente com esse povo aqui. Vocês notaram que o número de amparadores aí ultimamente aumentou demais por causa disso. Agora, é mais devido esses alunos do curso intermissivo. Uma outra coisa que eu percebo é o seguinte, isso aí o enumerador já me falou que é real. Isso eu já tinha percebido. Os cursos intermissivos aumentaram em quantidade de alunos. A população aumentou. Muito. É muito mais do que era antes.
Agora, eu reparei só de ver as diferenças que tem. Em termos de relação profissional entre Consim e Consex, geralmente a primeira que nós temos é na TENEPS, a mais forte. Atualmente, para a gente falar nisso, melhor é na TENEPS, né? Pega maior número de pessoas. É muito prático, objetivo, é diário, é prático. Porque na assistência esporádica que nós temos junto com o amparador mesmo... Não, eu te desafio. Arranja outro macete de contato, outro modo de contato. Não tem. Mais prático que esse, não tem. Tem, mas o percentual é mínimo. Né? Quem tem amparador, no caso, vive essa Isso relação. não vai. Perante a TENEP não vai. Hoje a TENEP já tem muita gente. Uma outra questão é, neste Vocês horário... têm que ver o seguinte, hoje já tem milhares de pessoas praticando a TENEP. Milhares. Isso não é fácil. Outra questão é que neste horário da angústia humana, também é o horário onde as Consins e Consex se juntam mais, né? Se trocam mais ideias, né? O problema é que tem a parageografia, né? Isso aí muda também, a geografia, a geopolítica. As pessoas mudam por causa do meridiano. Tem muita gente praticando a TENEP em meridianos diferentes. Então o horário não é o mesmo. É às 6 horas, mas não é a mesma 6 horas. Sim. 6 horas aqui não é 6 horas lá. Mas há um aproveitamento do amparo para um contato maior nesse período também, né? Agora, o problema é o dia que a Terra estiver coberta por uma rede tipo Google, você está entendendo? De tenepsista. Já pensou? Sonhar não custa, né? Perguntar não ofende. A gente pode falar isso, não pode? Hoje aqui, por exemplo, é meio-dia aqui, né? É o horário do meio-dia aqui, mas... Não interessa, faz assim, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, vai fazendo. Lógico. Aí o processo da Terra vai girando e com isso, né, a Terra gira e a roda. Você pode falar um pouco a respeito das informações que a gente tem mais minuciosas da nossa ProEx, quando a gente está no curso intermissivo, em que momento a gente já tem uma informação com mais lucidez de como vai ser a nossa ProEx? Lá vocês têm, depende do nível de lucidez, todo mundo tem alguma lucidez sobre isso. Isso é básico para a pessoa saber. É como se ela soubesse qual é a doença que eu tenho, ela já sabe o diagnóstico. Todo mundo do curso intermissivo teve seu diagnóstico. Mas eu digo assim... Agora, o problema é quando ela vem para cá, a maioria esquece. Agora, com a conscienciologia, a pessoa lembra. Uma opção de coisa. É muita gente que vem falar para mim o que é que sabe da vida anterior, direitinho. Se a pessoa tem autocrítica, João, ela descobre a situação dela. Ela tem que ter muita autocrítica, afiada. Senão não dá certo. Eu penso assim, em que momento que a gente começa a nortear o que a gente faz no curso intermissivo, mesmo em função das coisas mais importantes que a gente tem na ProEx, na próxima? Você vê o resultado do seu esforço. Esse resultado objetivo é quem? Qual a profundidade do saldo, do produto, do fruto desse esforço? É por aí. Não adianta aparência, nome, ser conhecido ou não. Interessa o seguinte, o que é que está havendo em matéria de assistência? Qual a qualificação dessa assistência? Isso aqui é a base de tudo. É geral, isso é universal. É o básico de tudo. Pode falar, Tiago. Professor, tudo bom? Tiago, voluntário de Santa Maria. Na página 14 está escrito ali, conflito. O assediador extrafísico, os débitos grupocármicos, o autoassédio, o heteroassédio, a busca de reconciliação, a eliminação de interprisões grupocármicas. Queria ver para o senhor o seguinte, muitas vezes o mais ideal, indicado, seria a gente sair do grupo karma para ajudar o grupo. Como é que, realizando esse tipo de situação, a gente consegue aplicar atares ao assediador extrafísico, além da TENEPS? Então, deixa eu só te falar. Você quer dizer aí é que a pessoa sai do grupo familiar para entrar no grupo consciencial do grupo karma dela, é isso? Então, por exemplo, a pessoa sai de casa. Ninguém nasceu para ficar com a família o tempo todo. Tem a hora que a pessoa deixa o lar. Entende?
Então, isso aí ela vai cuidar da família profissional dela, a família consciencial dela. Isso aí é ela que vê quem e quando e de que modo. Sempre anterior, sempre vem de séculos passados, às vezes milênios. Isso varia, entende? Mas sempre tem que ter o fator de afinidade baseado nas raízes do passado da pessoa, em vidas prévias, vidas anteriores. Isso é a base de tudo. Você jamais encontra com a pessoa aqui pela primeira vez. Não existe isso. A maioria já encontrou. Todo grupo evolutivo são milhões de consciências. Quer dizer, você é um cara que está no cosmos, tem milhões que te conhecem. Mas você e todo mundo aqui é assim, não é só você. Entende? Você não é uma figura desprezível, porque tem milhões que conhecem você. Você entendeu aí como é que é? Então nós temos que entender bem o processo da cosmovisão de todo mundo e você lá dentro, aonde você está. Agora, a tendência da pessoa é ela ficar cada vez uma figura pública. Com o passar do tempo, uma figura multidimensional. Por isso que tem até o nome da pessoa, a identidade extra. Nós já temos hoje verbete sobre esse assunto. Entende? A identidade extra. É quando mostra que a pessoa... Então você, em vez de ser popular aqui, você pode ser popular extrafisicamente entre os seus pares, que é o seu círculo evolutivo, consciencial, a sua família consciencial multissecular. Entende? Existe isso tudo. O problema nosso é sair da mídia humana, né? E ir para a paramídia. Essa é que interessa, né? Esse que é o caminho. Eu acho que alguns de vocês são alto nome, são para-popstar. É muita coisa isso. Para-popstar. Essas pessoas que trabalham assim muito, que saem daqui, vai para a Europa, depois vai para a Austrália, sabe? São tudo tipo popstar. E outra coisa, geralmente elas parecem popstar. Olha a panca. Olha lá. É isso. Tem isso tudo. Tem disso. Olha o exemplo. Nós estamos vendo aí né? Sou filho adotivo e minha ligação com a minha mãe é muito forte. Somos 4 irmãos, mas recebi muito dela. Pode ser a assistência que ela precisava fazer a mim? Outra coisa, o fato de a pessoa chegar aqui na tertúlia, mesmo sendo consciente medíocre, pode ser um amparo que permitiu que ia trabalhar com a pessoa? Sim, sim, sim. Bidu. Como é que é lá? Bingo! É isso mesmo. Of course. Sure. Indeed. Agora aqui. Tenho um sobrinho de 19 anos que acabou de fazer uma tatuagem com temas da era medieval. Segundo ele, é o brasão de seu sobrenome. Eu e minha mãe já havíamos comentado que seria negativo fazer uma tatuagem, mas infelizmente não teve valor. Em que isso pode interferir na evolução dele? Alguma coisa que podemos fazer para ajudá-lo? Está na cara que tem assediador extrafísico, né? Não precisa de esconder, nem edulcorar, nem querer fazer bonitinho, está na cara. Veja bem, o cara quer colocar o nome dele para mostrar o processo antigo. Esse aqui não é nem da monarquia, ele é do feudalismo, está na cara. Né? Então ele vai colocar o brasão da família no corpo. Ele colocou 19 anos, quer dizer, pecadilho da mocidade, né? Antepassado dele mesmo. Seria bom dar para ele. Olha, seria bom você pegar antepassado de si mesmo, né? Não tem aí o verbete? Esse está no DVD. Antepassado de si mesmo. Pega e mostra para ele o que é. Ele vai se sentir o máximo. Agora veja, esses aí devem ser daquele povo que eu trouxe a revista aqui falando, o povo do feudalismo. Está tudo voltando para a idade medieval. Eles usam armaduras. Olha, o próximo passo desse seu sobrinho é usar a armadura
cota de malha, aquela toda trançada, com aqueles negócios. Outra coisa, aqueles negócios maior do que a blusa dela, aquele negócio enorme. Pode preparar, que é o próximo passo para ele. Agora, seria bom aí a nossa amiga pegar esses artigos que tem na internet e mostrar para ele. Mas assim, ó, os caras do passado são todos ancestrais, fósseis. Olha os fósseis da Idade Média. Mostrar para ele. Seria bom. Uma pessoa dessa é muito fácil mostrar a realidade. Se ele não admitir hoje, daqui 1, 2, 3 anos, ele vai ter melim, ele vai ver a realidade cair em si. 19 anos, né, não tem experiência nenhuma, foi no bico dos amigos. Deve ter amigo dele no meio disso. Está na cara. Muito embora seja da família, o caso também seria bom você perguntar para ele se ele já descobriu outros sobrenomes de outras famílias que têm brasão. O nome aí, tudo é estrangeiro aí. Eu não sei se é alemão ou se é italiano aí no caso. Preciso ver o que é. Durante os últimos momentos da dessoma da minha mãe, fui orientado pelos amparadores para ajudá-la na transição. Quando chego na UTI, começo a exteriorizar energia para ela e não percebo o retorno das energias dos braços, das pernas em seu soma. No entanto, quando direciono as energias no pescoço, sinto energia tênue. Pergunto, existe uma forma de saber o momento exato da partida? Digo isso porque nesse momento recebo a informação para não intervir no processo da partida, mas apenas facilitando o seu descarte do soma, devido ao fato de ser apenas um integrante e um instrumento daquela equipe. Não, você não deve estar pensando em ter soma. Você vai ajudar a sua mãe pela energia em si, que aconteça o melhor para ela. Não fala nada de ter soma, nem pensa nisso. Agora, esse negócio de você pensar no pescoço é bravo, porque tem a oblongata, que é o lugar onde o cordão de prata se desliga, o plug. É mais ou menos aí perto, é na parte superior do pescoço, junto da nuca da pessoa, lá dentro. De modo que é isso sim. Uma coisa muito séria eu queria falar com vocês. Eu estava vendo uma situação aí de uma pessoa, tem um filme, estudo baseado em fatos. Eu vou falar aqui em fatos. Eu hoje não dou mais curso sexomático, mas é importante a gente ver certos temas sérios. Se eu fosse dar o curso sexomático, esse aí seria um fato que eu ia contar. O rapaz era um judeu e ele conseguiu superar a situação. Se passou para o lado dos russos, depois conseguiu entrar com a turma dos nazistas e conseguiu sobreviver. Ele ainda vive até hoje, ele mora em Israel. Agora, quando ele era rapaz, eles tomaram, então, pela circunstância da própria vida e a casa-mata e o local lá de briga, tomaram o rapaz como sendo um alemão. E gostaram dele. E ele era judeu. Já tinha feito a circuncisão. E ele começou a viver com os nazistas circuncidado. Então, presta atenção. O que ele fez? Lá pelas tantas, um dia, uma das namoradas dele suspendeu a blusa e fez assim, tampou a cara. Assim, bora. Aí eu teve a ideia. Eu vou pegar a pele do pênis e fazer um novo prepúcio. Puxar a fazer um novo prepúcio. E foi o que ele foi fazer quieto. Porque se o povo visse os documentos dele, ia ver que o cara era circuncidado, ia ver que era judeu. Agora, coitado, ele fez uma força danada. No filme eles mostram a situação, tudo bonitinho, certinho, e o negócio deu para trás, infeccionou, etc., e ficou por aquilo. De modo que um amigo dele acabou descobrindo que um dia apareceu quando ele estava tomando banho, e ele tinha todos os negócios para não mostrar nunca que aparecesse pelado, e nada nenhum, para ninguém ver os documentos do cara. Agora, esse amigo dele salvou, porque falou, não, existe alemão que não é contra judeu. Salvou o cara. Agora, esse é muito interessante porque é baseado em fatos, aquilo tudo ocorreu. Nesse filme tem coisa fora de série, matéria do processo judeu. Agora, outra coisa seríssima, é na hora que o professor está mostrando para os grandes alunos, os jovens da juventude hitlerista, quem é que era ariano,
Pegaram o cara porque ele era um herói, porque ele lá, porque sabia a língua russa, ele passou por cima dos outros e salvou a companhia lá. Eles mostram tudo isso no filme. Agora, na hora, então, eles chamaram o cara que era o herói. Aí o cara vem com as medidas para mostrar que ele era ariano. O maior judeu da Europa, quer dizer, a maior piada dos nazistas que eu já vi na prática foi essa cena deles mostrando isso. E o cara mostra aqui o tamanho da cabeça, como é que é, o perfil, as coisas. Estou falando assim, ele é totalmente ariano. Mas veja, o cara era judeu o tempo todo, nunca deixou de ser. Isso é o máximo. Em matéria de... Isso aí foi ótimo. Para defender os judeus da situação toda, eu gostei muito da questão do filme. Eu não quero dar esse filme, nem falar para a turma, porque é processo de guerra, não é o ideal para a turma. Eu vou ficar por mim mesmo, não vou dizer quem é, não. Agora, como estudo do processo, como eu estudo tudo, esse aí é fora de série. Muito bem feito. No fim, eles mostram até o homem, como é que ele está hoje em Israel, etc., ele falando, tal. Alto nível, fora de série. Agora, vocês vejam bem o que é o negócio da circuncisão. Não meter o pau para mostrar a realidade nessa questão da circuncisão. Ninguém falou nisso. Vocês sabem que o Trachtenberg, o Moisés Trachtenberg, tem um livro que ele acaba com esse processo dessa tradição judaica. Mas agora veja, na guerra é um monte de gente que eles vinham. Não, tira a roupa, deixa ver se é judeu. Se o cara era circuncidado, você já viu, acabou de tirar o prepúcio dele, o cara é judeu, não tinha jeito. Está marcado, é pior do que tatuagem isso. Por isso que o negócio é sério, matéria de tradição. Qual é a relação desses garotos pequenininhos que têm problema e tem que fazer fimose com essa parte judia? A fimose tem nada que ver tem nada com a ver, não? circuncisão, não. Não é a mesma fimose coisa, é só não. você tirar aquele que está infeccionado, alguma coisa que tem, mas isso é o natural da situação. Isso Outra coisa, circuncisão dá problema, por quê? A grande, ou seja, a cabeça do pênis, ela fica exposta. Bate na roupa, por todo lado, ela não tem mais resguardo. A sensibilidade, então, da glande acaba, aqui diminui. Então, com isso, o cara perde a excitabilidade sexual dele. Do ponto de vista da potência, esse negócio, tudo cai. Por isso que eles falam que é negócio que judeu, devia ser circuntendado, é que faz aquele livro de 200 páginas, as páginas são em branco. Isso é a sexualidade judia. Mas a fimose também fica, professor Val, não fica, não? Não, a fimose não, é só a pessoa saber fazer a cirurgia, o tratamento, não tem nada disso. A infecção pode dar em qualquer dobra. O intertrigo micótico faz isso. Agora, outra coisa também que eu estive olhando, isso que eu tenho falado aqui sobre o processo da kiwi, não é só o problema da ceratose, não. Sabe por quê? Me apareceu um processo que eu tinha classificado como intertrigo micótico. Eu comi os negócios durante 3 dias, desapareceu na hora sem eu fazer nada. Quer dizer, então, intertrigo micótico é quando tem uma dobra, por exemplo, na virilha, no braço, uma curva qualquer de articulação. Ali, então, dá um intertrigo micótico, dá uma micose, como se fosse alguma coisa. Agora, veja, o negócio acabou assim. Eu sei que eu já tratei demais de gente, né, com intertrigo micótico, e tem uma série, às vezes tem que passar muito remédio. Os melhores remédios tem são os americanos, umas pomadinhas que tem especial para isso. Mas agora, então vocês pensem bem o processo, por exemplo, da eliminação do prepúcio é uma coisa. Agora, a fimose não precisa estar cortando tudo, isso é bobagem. Só faz isso se a pessoa quer fazer lá o negócio, isso aí já é outra coisa. Agora, ó, eu sou contra toda mutilação do corpo. Só quando não tem jeito mesmo. Mas circuncisão é igual infibulação. Isso é mutilação. É negativo, isso não é o ideal. Uma outra coisa, a infibulação com esse processo aí, são 28 países que praticam isso. Não são só os judeus, não. Agora, eles não fazem infibulação, mas a circuncisão do judeu é milenar, né? Vem de muitos milênios por aí afora. Agora, o que é engraçado é que eles não falam
uma pessoa, além de perder a sensibilidade na questão aí sexual, o processo todo é o seguinte: a funcionalidade não é a mesma. Nunca vai ser mais a mesma. Isso está mutilado, não dá certo. Agora, eles falam que a pessoa não vai dar câncer, que não vai dar infecção. Conversa fiada. Então, se fosse assim, vamos tirar a língua, porque a língua está em cima aqui, ó, da situação do... Então, vamos tirar a língua para não dar. Que besteira é essa? Isso aí tudo é conversa fiada. Agora, por exemplo, o judeu, o doutor Moisés Stratberg, escreveu um livro no Brasil sobre o assunto da circuncisão. E ele desanca com a situação. Mas ele é psiquiatra, é médico, já estudou essas coisas todas com calma. Qualquer médico que aprofundou o problema da fisiologia sabe que a mutilação do corpo é negativa. Qualquer um que for estudar vai ver. A biologia humana não admite esses insultos. Isso é um insulto terrível. Tudo errado. Perante o processo do corpo da mulher e do homem. A mulher é a figuração, no homem é a circuncisão. Agora, o que é engraçado é que nesse filme também eles não falam sobre esse erro da tradição judaica. Eles só viram o sofrimento que a pessoa passou pelo processo da, você está entendendo? Da circuncisão. Mas não explicam nada. Só falam. Agora, o que eles mostram das bobagens do nazista é simplesmente impressionante. Tudo baseado em fatos. Ele fala onde foi, como é que foi, o povo que aparece. É uma perfeição a exposição do processo. Em matéria do problema judaico para jovens, é a melhor coisa que eu vi até agora, de todas as, vamos dizer, todas as versões de fatos, histórias que já apresentaram isso aí. De tudo que eu conheci até agora, esse é o maior. Vale a pena. Mais alguma coisa que ficou mal parada sobre o assunto? Está tudo claro? Nós podemos, então, chamar os nossos comerciais, por favor? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 80 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais, 25 perguntas respondidas online, 43 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 4 recados: Neida, CIP e IPC, a mim, Jornada para Percepciologia, Cristiane, curso de definição de especialidade, a mim, acoplamentário. Boa tarde a todos. O IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, convida a todos interessados a participar dos próximos CIPs que estão previstos para Foz do Iguaçu e Cascavel. O CIP é um curso de entrada sem pré-requisito, está dividido em 20 aulas teóricas e práticas. O próximo CIP para Foz do Iguaçu vai ser aos sábados, no horário das 8 às 13h30, inicia dia 31 de julho e finaliza dia 2 de outubro. Em Cascavel, o CIP será em final de semana, sábado e domingo. Inicia em 31 de julho a 29 de agosto. Também das 8 horas às 13h30. Maiores informações nos telefones 45 30 28 0282 ou 45 21 02 1448. Ou ainda no site www.iipc.org. Estão todos convidados. Boa tarde. Eu gostaria de convidar os tertulianos e os teletertulianos a participarem da jornada da Parapercepciologia, que começa essa sexta-feira. A jornada tem duração sexta, sábado e domingo, no discernimento. Então, é uma oportunidade para a gente estar vendo os resultados de pesquisa de colegas nossos. São 5 dinâmicas parapsíquicas que vão ser apresentados, trabalhos a respeito, trabalhos sobre a CP2, trabalhos sobre acoplamentário. Então, fica aqui o convite. Além disso, vai ter curso de campo, com epicões, vai ter o debate final também com a presença dos epicões, das dinâmicas. Então, fica o convite para todos estarem aproveitando essa oportunidade de a gente estar discutindo a questão da parapercepciologia do ponto de vista da ciência. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Definição da Especialidade Pessoal. Esse curso, ele visa atender aquelas pessoas interessadas em definir a sua especialidade de PROEX da sua vida,
tanto atinge aquelas pessoas novas que estão na Conscienciologia, quanto também voluntários antigos, que muitas vezes estão em fase de reciclagem e querem fazer uma nova perspectiva, uma nova escolha de especialidade, de área de atuação na sua vida, no seu voluntariado, na sua pesquisa. É um curso que dura 4 meses, tem 4 módulos, e são 4 instituições trabalhando em conjunto, visando auxiliar nessa escolha. A Apex, a Conscius, o CAEC e a OIC. As inscrições já estão abertas, são somente 24 vagas, e quem tiver interesse pode procurar a recepção do CAEC para maiores detalhamentos. Obrigada. Boa tarde a todos. O próximo acoplamentário vai acontecer nos dias 23 a 25 de julho. O tema deste acoplamentário vai ser pacificação íntima, e os EPICONs vão ser os professores Félix Wong e Cristina Aracaki. Então, quem tiver interesse é só procurar a recepção do CAEC, ou então pelo telefone 45 3525 2652. Tá? Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Realce Extrafísico, especialidade Extrafisicologia. Obrigada e boa tarde a todos.